O título do capítulo é Benfeitor do Meu Sonho e o capítulo começa com o Yoshi com sua camisa de não sou gênio, agradecendo pela comida para os seus pais e tanto sua mãe como seu pai proporcionando aquele momento apaixonante, aquele momento aconchegante, aquele momento familiar, tá bom? Aquele momento de voltar para casa e relaxar um pouco. Eu amo tanto a energia desse capítulo. Tá aí uma coisa que eu acho que eu me esqueceria de comentar se eu fosse esperar pro final. O capítulo tem uma energia tão saudável, sabe? Pras histórias, pros flashbacks de Blue Lock quando você tá consumindo normalmente. Tu vê tanta coisa ruim, tanta coisa negativa. Esse aqui é um capítulo que não. Você só para e pensa, pô, que bom, né? Pelo menos alguém aqui tem relação saudável com seus familiares. No final das contas, a Io diz que ele mandou bem. O Issei fala que ele também mandou a ver, chamou o maluco de craque. A mamãe tinha feito ali costelas de porco pra eles comemorarem. E o Isagi tá curtindo, diz que tão gostosas. Ele fala que comer elas depois de uma vitória dá uma sensação realmente recompensadora. No final das contas, a mãe dele diz que apesar de terem levado um susto quando ela apareceu em casa de repente, ainda assim ela tava feliz. Ela também pergunta se ele vai ficar de folga muito tempo, qual é o período de tempo que os meninos vão passar longe do projeto agora. E nós temos revelações aqui. Tipo, esse capítulo era um capítulo que eu naturalmente não tava esperando tanta coisa, já que é um capítulo de abertura de volume e tinha um pouco de chance de nós realmente se despedirmos de uma vez por todas do Nagi, o que aconteceu. Não veremos o Nagi provavelmente por bons capítulos aí na obra, mas o que mais me surpreendeu, cara, é que tipo assim, é um tiroteio de informações esse capítulo. Vamos seguindo aqui a análise e vocês vão ir percebendo isso. O Isagi diz algo assim: a Copa do Mundo Sub-20 ainda demora um pouco, então eles deram duas fucking semanas de folga e eu voltei pra casa. Cara, 2 semanas. São 14 dias. Nós estamos literalmente à beira da Copa. Na minha consciência não tinha pé nem cabeça nós simplesmente passarmos quase que, sei lá, um terço do período de tempo com os meninos de férias. Eu tava na melhor das hipóteses pensando que eles iam voltar numa sexta, no sábado, domingo e na segunda já iam estar de volta no projeto. Mas não, o ego tá tranquilo, ele não tá preocupado em ajustar as coisas pra ele. Um período de tempo ali curto já basta. Não que seja curto, né? Eu acho que ainda assim dá pra contabilizar que 30 e poucos dias ainda é alguma coisa, mas ainda assim, pô. Ainda assim, eu não imaginava essa situação aqui ocorrendo e aconteceu. Então nós vamos ter que fazer ligações aqui pra tentar arquitetar alguma realidade em que faça sentido os meninos ter 2 semanas de férias, ok? Bem, de toda forma, a mãe do Yoshi diz que é pra ele descansar bastante, pergunta se ele quer costeletas de porco de novo amanhã. O pai diz que tá tudo uma loucura, a popularidade dele, as suas habilidades, o seu valor. Boy, é um clima tão gostosinho de ler, cara. Sinceramente, é amor. Esse capítulo devia ser intitulado de amor fraterno e materno, ok? É isso mesmo. O pai pede desculpa quando a mãe dá um puxão ali na orelha dele por ele tá tocando nesse tema, já que o Isagi deveria voltar pra casa pra descansar e não pra ficar pensando sobre essas coisas. Só que no final das contas, o Isagi também é um bom garoto, cara. Ele não liga pros pais estarem falando sobre isso. Pô, é imoral, cara. Esse capítulo é amável demais. O Isagi e os pais interagindo são uma coisa pra se guardar no coração, ok? O Isagi, nesse momento que o pai tava tentando tocar nesse tópico aí de trabalho, etc e tal, e a mãe deu uma cortada, explica que a situação atual é a seguinte: o Blue Lock tá cuidando das propostas dos clubes estrangeiros por enquanto. Eles vão passar os detalhes pros garotos e disseram que pelo menos nesse momento de agora eles só precisam focar na Copa do Mundo Sub-20. Gente, simplesmente os garotos já assinaram os contratos. Tipo, nós temos uma semi-confirmação de que os garotos já estão contratados e eles nem precisaram fazer nada pra isso. Não teve uma assinatura de contrato. Claro que deve ter, né? Precisa dos meninos no meio, pelo menos pra essa etapa finalíssima, só pra dizer, tá no clube agora. Mas ainda assim, a forma como o Blue Lock foi simplesmente pulando algumas etapas que eu queria tanto, que eu tinha tanto interesse em ver agora, me surpreendeu. Eu queria
ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Um capítulo focado nos clubes europeus, a reação deles para com os meninos, essa parte toda a mecânica por trás. Será que não vai ter um capítulo desse ainda? Mesmo com isso sendo deixado aqui meio que de lado. Provavelmente, para o Isagi tá falando isso aqui, nós provavelmente não vamos ver nada disso aqui durante a saga inteira, né? Mas ainda assim, quando ela acabar, eu ainda tenho um mínimo de esperança que teremos um foco nisso. Eu espero, né? Eu espero. A mãe do Yoshi diz que é realmente incrível toda essa situação. Tirando o dinheiro de lado, o Yoshi conseguiu vencer e se tornar o número 1 do Blue Lock. Nesse momento, o Isagi diz que é a realidade dele. Ele agradece por ela tocar nesse tópico e diz que ele entrou na liga querendo ser o número 1. Ele encarou esses desafios de frente e conseguiu. Por isso, ele tá muito feliz de verdade. Nesse Cara, que capítulo bom, na moral. Nesse momento, o pai do Isagi se levanta, arrodeia a mesa, levanta a mão assim pro Isagi sentado e diz: valeu por essa merda. Minha nossa, o Isagi ainda não entendeu o que é que tu tá tentando falar. E aí a mãe dele explica: ele tá te imitando, tá treinando desde aquele dia. Valeu por essa merda, meu grande palhaço. Em inglês tem aquela parada do My Finest Clown. É muito bom isso aqui, cara. O pai do Yoshi é a pura comédia. Eu não sei nem porque o Isagi não tem tanto desse lado do pai dele nele, né, velho? Eu espero ver mais desse lado no Isagi no futuro. Um Isagi mais irônico e tal. Mas mesmo assim, eu amei. Eu acho que esse aqui é o quadro que define, tá bom? É a sequência de quadros que define o que esse capítulo é, no geral. Um capítulo pra ficar de boa. Um capítulo pra relaxar. Cara, até o Kaiser sendo zoado pela família do Isagi. Ah, boy, na moral, o Yoshi pede pra ele parar com isso, pra ele não ficar zoando o seu filho e tal. A mãe ri também, ela tá ali botando mais arroz pra ele comer. E ela diz: mas se você continuar falando assim, Yo-chan, vai acabar influenciando mal as crianças que assistem em casa. Sempre a consciência, né? Sempre a consciência aqui sendo presente, dando um norte pro filho. Se parar pra pensar, né? De certa forma, eu acho que agora nós acabamos de ter uma coisa revelada. Todos os palavrões, todas aquelas trocas de papo furado foram transmitidas pro mundo inteiro, cara. Eu ia ter uma vergonha do caramba de abrir a internet e ver as pessoas vendo eu falando palavrão com os outros, diminuindo, chamando de lixo, que nem o Isagi fez durante a Liga Egoísta inteira. E se tu parar pra pensar, da nossa perspectiva como fãs da obra, o Isagi é um menino bom, de coração, tá ligado? Extremamente bondoso, realmente. O mais interessante é que por mais que ele tenha tratado os companheiros, os inimigos, os adversários, de formas às vezes até meio bruta, os pais não isso. É isso que é um ambiente saudável, né? Os pais tiram onda do filho ficar falando palavrão. Não ficam tentando dar uma lição de moral ou brigando com ele por causa disso. É muito diferente do ambiente da maioria dos brasileiros, cara. Não tem como isso aqui ser realístico pra nós, vamos concordar. De toda forma, o pai do Isagi arremeda o Kaiser e diz: concordo pra caramba. Tá bem, tá limitado aqui a falácia dele pra não ficar muito palavreado, mas ainda assim ele tá imitando o Kaiser, tá bom? O Isagi dá uma risada dessa situação, dizendo que não é ele. Pô, é tão... sei lá, gente, esse capítulo é aquele capítulo pra fazer o coração amolecer, é isso, beleza? Nesse momento temos a campainha tocando, chega uma entrega da Blue Lock, os pais estão curiosos pra saber o que é, e bem, simplesmente nesse momento nós temos o esclarecimento, provavelmente, do porquê temos 2 semanas de férias para os garotos. Pode não ser uma situação exatamente para todo mundo, nós não temos especificado no capítulo se vai ser todos que isso vai acontecer, mas o título do próximo capítulo, se eu não me engano, é X23, então dá uma ideia de que sim. Mas, só explicando aqui, chegaram vários discos de DVD na casa do Isagi, e além desses discos com
algumas gravações, veio uma passagem de avião, um ticket de viagem para o ISAG. Não temos esse local sendo revelado, eu acho que não tem foco bastante para nós sabermos para onde ele vai estar viajando, mas dá-se entender que ele não vai passar essas próximas 2 semanas só relaxando, né? Ele tem uma viagem marcada para fazer alguma coisa fora, não sei se é exatamente do Japão, mas pelo menos fora ali da redondezas, Tóquio, essa área ali onde os meninos viveram, eles vão estar viajando dali, eles vão estar saindo dali para algum outro canto. Eu espero que seja uma viagem internacional, seria interessante de se ver isso acontecendo nesse novo arco. Eu acabei me esquecendo de avisar isso, né, gente? Mas tudo se predispõe aqui, nessa situação, para que nós tenhamos um arco, pré-arco de treinamento, que é o pré-arco da Copa do Mundo Sub-20. Ou seja, do nada, mais um arco incluído aqui na obra. Pode ser um arco que seja pequeno, mas ainda assim foi uma surpresa pra mim descobrir que tem um arco antes do arco de treinamento. O ISAG basicamente recebeu uma carta do Jinpachi e na carta tá escrito: ao senhor Isagi Oishi, aprenda sobre o futebol. A chave para sua próxima evolução está aqui. Descubra por si mesmo. São literalmente 3 linhas que o Ego deixou pro Isagi tomar de conta, imaginar o que vai acontecer e essa caixa cheia de DVD. Ele lê isso e fica pensando: será que o Ego-san preparou uma missão só pra mim? Ele fica pensando de novo nessa frase: a chave pra sua próxima evolução está aqui. E a mãe dele questiona: faz um tempo que eu fico me perguntando, que tipo de pessoa você acha que o Ego-san é, Yoi-chan? E o Isagi, pensando bem, explica: digo, ele é bem radical e tem uma filosofia própria. Acho que é isso. Totalmente antissocial e sempre anda falando exatamente o que pensa, não importando pra quem. Se fosse pra qualquer outro lugar, ele seria só um maluco. O pai dele concorda, não? Então ele é igualzinho a quando ele aparece na Blue Lock TV. Eu acho que isso até faz ele ser alguém confiável, a mãe dele diz. E aí ele fala: além disso, ele acredita mais do que qualquer um nesse mundo que o Japão pode ganhar a Copa do Mundo. É lembrar das falas dele, né? Só preciso de uns malucos que não vão se satisfazer até serem os melhores do mundo. E depois a página ganha um foco novamente nessa frase final: descubra por si mesmo. O Isagi então complementa: sabe, agora meio que faz sentido pra mim. A sinceridade de um adulto e o que é sentir uma verdadeira paixão. O Ego Jinpachi é o cara mais louco e fascinante do mundo. E ele é o patrono dos meus sonhos. Ou, né, ele é o benfeitor do meu sonho. Isagi chega a essa conclusão. E a mãe e o pai ficam felizes em ouvir a forma como seu filho enxerga quem tá cuidando dele. De certa forma é isso, né? O Ego agora é o responsável pelos garotos. Então, saber que tem alguém realmente responsável cuidando do seu filho dá uma paz no coração. A mãe dele diz: parece que você tá se divertindo, Yoi-chan. Eu fico feliz que tenha encontrado alguém assim. E o pai fala: você mudou demais, Yoshi. Nesse tempinho que ficou longe, ficou mais maduro do que eu. O Isagi balança a mãozinha assim, nem a pau. Mas sabe, Yoshi, eu quero que você nunca esqueça disso. Ele então finaliza com aquela linha de família saudável. É pra fechar assim o núcleo e deixar qualquer um com inveja, tá bom? Ele diz: não importa o quanto você mude, o fato de que eu e sua mãe somos sua família nunca vai mudar. Eu acho que você vai enfrentar desafios ainda maiores em breve. Vai viver num mundo competitivo onde vai se machucar e também machucar os outros. Mas eu e sua mãe sempre vamos estar te observando. E não importa como as coisas mudem, essa sempre será a sua casa onde você pode voltar. O Yoshi fica um pouco emocionado, ele abaixa um pouco a cabeça, fecha as 2 palmas como se estivesse fazendo aquela posição de oração para Buda e agradece. Obrigado por tudo. Nesse momento ele já sai andando ali é um momento um pouco vergonhoso, querendo ou não, vamos concordar, né? Pra ele, pelo menos, tá com os pais falando isso pra si. Ele sai, ele agradece pela comida, ele agradece da sua forma, né? Por isso, e ele basicamente avisa que vai ver esses vídeos que o Ego mandou pra ele. Ele já corre direto pro quarto, vai ver ali na sua televisãozinha. Sinceramente, né? Será que agora eu vou fazer um paralelo meio fútil que só vai fazer sentido no futuro da obra, mas como é que será
pra nós vermos esse mesmo tipo de momento no final da fase 3, porque eu penso né, que ele vai mudar de país pra jogar no Barça de München, se foi o Barça de München mesmo que ele escolher ir. Então, de certa forma, o que vai acontecer? Como é que vai ser o quarto do Isaac Yoshi contratado por um time profissional? Esse quarto aqui é bem normalzinho, né? Bem pequenininho, até se tu parar pra pensar. De toda forma, ele saca um DVDzinho das finais da Euro de 2008. Ele mesmo já percebe que é bem antigo, tá meio até arranhado, o que dá uma certa ideia de que é um DVD da coleção pessoal do Ego, né? O Ego, não, tipo, realmente escolheu a dedo cada um desses DVDs que ele mandou pro Isaac, racionalizando no ponto do que ele queria que isso provocasse no Yoshi. E a partir de agora vocês vão perceber que é isso mesmo, tá bom? A sequência dá a se entender isso, porque quando o Isaac coloca pra ver, como é um DVD, pra quem nunca teve um DVD, eu acho que tem alguém que acompanha aqui no canal que nunca viu um DVD na vida, sei lá, né? Novos tempos, mas de toda forma, na TV tem aquelas coisas de parte, né? No DVD tu podia escolher em que parte começar a assistir aquele DVD, era dividido em algumas partezinhas dos filmes, das séries que você fosse assistir, dava pra escolher que parte você queria, aí ele escolhe a primeira, e enquanto ele tá perguntando o que o Ego-san quer que ele aprenda, basicamente é mostrado uma gravação de futebol. Ele começa a se questionar, qual será essa partida? Por mais que já tava escrito, né, que era final de 2008, mas ok, parece que é um clipe de um momento específico. E aí nós vamos vendo um jogador que aparenta ser o Fernando Torres, ele chuta no gol e marca, e aí ele pensa, uma cena de gol, será que ele quer que eu aprenda sobre finalização? Cortou para outro jogo. Vemos um jogador do Milan tabelando com outro e basicamente nessa cena o gol não acontece. Então isso já deixa o Yoshi meio intrigado, né? Ele se pergunta, o que foi isso? O chute foi bloqueado? Ele não quer que eu aprenda com os lances de gol, não? Então o que ele quer me mostrar? Nesse momento vamos para uma partida do Brasil, eu acredito, tá bom, gente? Mas temos vários times aqui sendo mostrados. Tem o Milan, tem um aqui que parece ser o Brasil, ok? Tem uma variedade de lances realmente só pra mostrar que tá mudando sem parar as cenas. Literalmente tem um lance, corta pra outro. Isso já deixa meio implicado que foi editado, né? Se foi editado, alguém editou. E como o Ego é quem mandou pro Isaac, e como é o Ego que tá planejando o próximo desenvolvimento do Isaac, dá pra entender que o Ego editou isso pra ele, ok? De toda forma, ele pensa, sempre que o vídeo muda, começa com um domínio que muda o ritmo, ou um passe matador. Então, será que é isso? Ele não quer me mostrar gols, mas momentos que mudaram o jogo. Com certeza é isso. As ideias por trás desses domínios, passes e dribles que trazem um novo estímulo pro jogo. O Ego-san selecionou esses lances antigos de partidas internacionais para montar essa coletânea de jogadas que criam o faro do gol. Ainda tem tanta coisa que eu não sei sobre o futebol espalhada pelo mundo. Nesse momento temos uma página dupla maravilhosa explodindo com o Isaac chegando a essa conclusão. Dá pra fazer até um pequeno paralelozinho, né, no momento que ele era criança. Tem até um quadro focando nisso, eu tinha me esquecido, mas o momento que ele era criança, ele tava assistindo a TVzinha, e agora, quando velho, também tá assistindo a TV do mesmo jeito, só muda a situação que ele estava antes e que ele está agora, né? Ele simplesmente chega à conclusão que precisa absorver esse novo estímulo e diz que quer alcançar o nível de pensamento do Ego Jinpachi. Imagina aí, o Isagi no nível de QI de futebol do Ego. Aí ia ser sacanagem, né, cara? Eu sei que é um objetivo legal pra ele colocar pra si. Temos a primeira ligação, o primeiro vínculo realmente definitivo da obra entre algo no Ego que o Isagi quer se espelhar, mas ainda assim, o mais importante é o que temos logo após. A última página do capítulo mostra o Z4, o resto pelo menos deles, Bashira, Shigiri e Kunigami, a galera que restou aí do time inicial do Prota, recebendo suas respectivas cartas. E o mais interessante é que eles receberam apenas cartas, tá bom, gente? Eu sei que é muito cedo só pra criar a teoria, mas vocês não começaram a pensar sobre isso, não? Vendo esse capítulo, não? Tipo, eles só recebem a carta em vez de estar mostrando caixa ou algo do tipo. Será que isso aqui não é só a passagem, não? Ou será que o Ego preparou realmente um
uma preparação para cada um durante essas férias, vídeos para eles assistirem, mais ou menos indicando o que ele quer que cada um faça. Eu não acho que todos os meninos iam ter essa mesma sacada, sabe? Não chamando os meninos de burros, mas tipo assim, eu não acho que todo mundo ia ter o mesmo QI pra interpretar o que o ego mandou pra ele e simplesmente chegar à conclusão, isso é isso aqui que ele quer que eu aprenda. Vocês não tiveram essa mesma perspectiva também, não? Tipo, só interpretar que todo mundo recebeu algo no mesmo sentido que o Isagi, eu não consigo ver dessa maneira. Eu posso estar errado aqui, né? O capítulo que vem dá muito a entender que nós vamos ter vários núcleos, né? Tá intitulado literalmente com o número de jogadores que até agora estão confirmados de ir pra Copa do Mundo. Então, vamos ver. De qualquer forma, é avisado que faltam 45 dias até a Copa do Mundo Sub-20 e, ao que tudo indica, esse próximo volume de Blue Lock deve realmente focar nesse arco antes do arco total de preparação, tá bom? Um arco onde os meninos se reúnem pra treinarem juntos. Vamos ter um arco onde talvez nem todos estejam reunidos, cada um deva viajar pra um canto diferente, ou algum grupo deve viajar pra um canto específico, outro pra outro canto específico, não sei, tô só teorizando aqui, mas deu a se imaginar isso pra mim, essa impressão que ficou com o capítulo 304. Semana que vem temos capítulo também, eu espero que os spoilers saiam cedo pra nós podermos cobrir certinho aqui, mas ainda assim, foi um capítulo sem reclamações a serem feitas, ok? Adorei do início ao fim. Nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo, valeu, falou e...